Terceira questão. Voltaire foi um dos maiores filósofos iluministas e crítico feroz da Igreja Católica e da intolerância religiosa. Em suas obras, ele defendeu a liberdade de expressão e a separação entre Igreja e Estado. Qual das seguintes ideias era defendida por Voltaire? Então há muitas dúvidas, inclusive, né? O Voltaire, quando fala que ele é feroz crítico da Igreja Católica. Então aqui é interessante separar isso. Ele não está falando cristianismo. Então, por mais que ele seja cristão e ele era também católico, ele tinha sua crítica. Qual era a crítica que ele tinha à igreja? A igreja, quando ele fala em liberdade de expressão, ele está falando principalmente da liberdade. Hoje a gente fala liberdade de expressão para a liberdade de dar opinião, principalmente na internet ou em qualquer lugar. Mas aqui ele está falando de expressão dos pensamentos científicos. Basta a gente lembrar desse contexto aqui. Galileu Galilei é perseguido, vários pensadores são queimados e perseguidos e mortos, simplesmente por expressar uma ideia que era contra o dogma da igreja, por exemplo, uma verdade que a igreja tinha como absoluta. Então a liberdade que ele está pensando aqui, pessoal, não é só a liberdade da opinião. Alternativa A necessidade de uma monarquia absoluta para garantir a ordem social. Na verdade, ele está falando de liberdade de expressão aqui em qualquer contexto. Existindo ou não existindo o rei, porque ele está falando de um período ali que já está acontecendo uma mudança na Europa, uma transição de reinos e monarquias para repúblicas, mas independente do rei, que se garanta, por exemplo, a liberdade de expressar uma crítica ao rei. Não era muito bem aceito nessa época falar mal do governante. B. A busca por uma religião única que pudesse unificar. Ele está falando contra a intolerância religiosa também. Ele tem uma frase muito célebre, né? Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas lutaria até a morte pelo direito de dizeres. Ou seja, ele era a favor, já naquela época dele, de que cada um tivesse a sua forma de pensar Deus. Então, tivesse a liberdade que a gente chamou de liberdade religiosa, né? De expressar a sua ideia de Deus da forma como entende. C. A intolerância religiosa e as liberdades civis. Então, aqui ele está falando o quê? Ele está falando de um direito que tem que estar assim, ó, tem que estar consensuado. É muito próximo da ideia do contrato social que a gente já trabalhou em outra aula. Então, a tolerância religiosa, ou seja, posso não concordar com a sua ideia de Deus, mas eu acho que você tem direito de ter e de expressar. Então, ele já está pensando no mundo próximo do mundo como a gente vive hoje, no mundo atual. Mesmo que ainda exista intolerância hoje, né, o princípio pela lei é de liberdade religiosa, ou seja, todos têm que ter sua expressão de Deus respeitada. Esse é o princípio que está na lei, porque a liberdade de expressão e de religião significa isso, que é um direito civil, ou seja, é um direito que independe de quem está no poder, independe de quem é governante.